Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos dar continuidade ao nosso assunto sobre a sexualidade na infância e adolescência? Com certeza teremos muitos assuntos a respeito disso, né? Bom, no primeiro vídeo, quem não assistiu, eu recomendo dar uma olhadinha. Foi falado a respeito de como a sexualidade transcorre na vida do ser humano, desde lá da barriga da mamãe até o momento em que a criança começa a fazer questionamentos, né? Então, desde a barriga até mais ou menos 6 anos, 5, 6 anos de idade, um pouquinho mais. E a intenção com o vídeo de hoje é dar continuidade a isso. Mas antes de qualquer coisa, por favor, dê aí o seu like no vídeo, que depois a gente esquece de fazer, né? Não assinou o canal? Assina aí para nós, ajude esse canal a crescer e a dar continuidade a esses assuntos tão interessantes e a possibilidade de passar cada vez mais conhecimento e informação para as pessoas. Quem não me conhece, me chamo Nalu Vera Alves, sou psicóloga e terapeuta integrativa. Mas vamos lá, gente. Como que a gente começa a conversar a respeito da sexualidade, né? A gente começa a conversar, a verbalizar, no momento em que as crianças começam a fazer perguntas. A gente não chama a criança para conversar sobre, né? A gente deixa a criança vir até nós e tirar suas dúvidas. Até então, no vídeo anterior, eu conversei sobre como que a criança vai descobrindo essa sexualidade, né? A sexualidade no sentido da energia prazerosa, né? Dos toques, né? Toda essa parte que não é a sexualidade ato sexual, não é sexualidade sexo, e sim aquele prazer da vida, o prazer do corpo, a descoberta do corpo, o respeito ao corpo, né? Então, no momento que a criança está ali questionando por que o papai tem um pinto, a mamãe não tem pinto, ou pingolinha, ou tico, sei lá o nome que cada um dá, né? E a menina não, ali a gente começa a conversar sobre as diferenças, né? Meninos têm uma forma corporal diferente das meninas, e isso não tem muito o que explicar, é só isso. Porque os meninos, os homens têm um corpo assim, as meninas, as mulheres têm um outro tipo de corpo. Ah, mas por que no menino é pequenininho e no papai é grande? Porque o papai é adulto, você é criança, você vai crescendo, o teu corpo vai crescendo e tudo cresce junto, inclusive o teu pinto. As meninas, por que tu tem peito e eu não tenho? A mesma coisa, porque eu sou adulta, você é criança, você vai crescendo e o corpo todo cresce, inclusive o peito. Então, são coisas muito simples e parou aí, a criança não quer saber mais. Aí ela alimenta aquela curiosidade, ela fica com aqueles pensamentos, ela vai vendo coisas, ela vai assistindo coisas e daí ela vem com outra pergunta. E aí a gente responde direto aquela outra pergunta, né? Uma das coisas que deixa qualquer adulto, né, sem saber como responder, meio assim, né, constrangido, é quando a criança pergunta como que parou dentro da barriga, né? Aí muitos papais dizem que o papai colocou a sementinha dele dentro da mamãe e se juntou com a sementinha da mamãe e você cresceu lá dentro, ok? A criança numa certa idade ela vai ficar com essa resposta, mas daí ela vai com aquela resposta, tá, mas a sementinha do papai, mas se a sementinha estava dentro do papai e a sementinha da mamãe dentro da mamãe, como é que a sementinha do papai foi parar dentro da sementinha da mamãe? Vai chegar uma hora que a criança vai fazer esse raciocínio. Ô mãe, ô pai, me diz uma coisa, como é que a sementinha do papai foi parar dentro da sementinha, junto com a sementinha da mamãe dentro da mamãe? Aí tem papais que dizem, é que quando o papai e a mamãe namoram, aí acontece isso. Tá. E assim vai. A criança vai
Ah, tá, quando eles namoram, tá. Eles namoram. Tá, mas então é pela boca? Porque quem namora se beija? Não. Né? Então a criança vai pensando e vai formulando e vai perguntando, porque ela tem dúvida. Então é melhor a gente ir respondendo calma e lentamente, muitas vezes repetindo aquela resposta, porque a criança está elaborando. Neurologicamente ela está em crescimento e evolução. Então ela vai elaborando aquelas informações e vai crescendo. Muitas ela não vai entender e vai perguntar de novo. Então é elaborado na cabeça da criança, a criança formula a pergunta e nós vamos respondendo aquela pergunta. Nada de começar a falar e descrever. A criança pergunta: mamãe, como é que eu parei dentro da tua barriga? E tu descreveu um ato sexual. Não é isso que a criança quer saber. Ela não tem ainda essa dimensão. Então é devagarinho assim que a gente vai contando. Óbvio que vai chegar um momento em que ela vai querer saber um pouco mais, um pouco além. Então esse pouco mais, esse pouco além, ela já vai estar também com uma idade um pouquinho mais avançada. Então é importante a gente devagarinho ir alimentando com informações dentro daquele momento da criança, com aqueles questionamentos da criança. Não inventem historinhas da cegonha, do pé de alface, pé de repolho, qualquer coisa assim. Não alimentem, não criem fantasias, porque a criança ela vai entender, vai aprender em algum momento. E daí ela chega na escola, vai ter essas informações, que é importantíssimo ter na escola essas informações, ela vai se sentir tão bobinha, tão tola, tão enganada. E muitas vezes os coleguinhas vão rir dela porque ela vai ter esse conceito. Então não façam isso. Falem a verdade, mas falem dentro daquilo que a criança está questionando. Falem da forma como a criança está trazendo para vocês. Não acrescentem mais informação, muito menos criem uma fantasia sobre isso, tá? Outra coisa importante é entender que as escolas, sim, elas fazem parte dessa educação a nível de sexualidade. É importante a gente entender que, sim, as crianças precisam ter essa informação lá na escola também. Por quê? Porque lá ela está vivendo no grande grupo. Lá ela está vivendo com meninos e meninas ao mesmo tempo. É importante a compreensão, então, da questão da escola nesse momento. Ela vai trazer a questão do cuidado, do preservar, explicar as partes do corpo, fazer a criança entender a importância de cuidar de si, de cuidar desse corpo, ter respeito por ele, não permitir que outras pessoas toquem em seu corpo. Carinho é aqui, carinho não é tocando no corpo, muito menos na parte íntima da criança. Então a criança precisa dessa compreensão. Os pais precisam passar essas informações e a escola também. E passar também a informação para essas crianças que mesmo em casa, infelizmente nós temos 80% no mínimo de abuso sexual em crianças é dentro de casa, é com os familiares. Então é importante também passar para as nossas crianças, tanto em casa quanto na escola, que mesmo em casa, com os familiares, ninguém tem o direito de tocar nessas partes íntimas. É importante ensinar a criança a ser independente, desde cedo. Lá com seus 4 aninhos, a criança já começar a aprender a tomar o seu banho e você só ficar ali dando uma olhadinha. A criança com 4 aninhos já saber se limpar, fez xixi, fez cocô, já está
xixi já sabe limpar direitinho, cocô ainda não, mas está no aprendizado. Com 5, 6 anos, a criança não precisa mais de um adulto limpando ela tem que ser independente. Por quê? Porque se ela pedir para um adulto que não é aquele que ela tem confiança, que ela sabe, seja mãe, pai, que não faz mal a ela, a gente não sabe se esse outro adulto não vai se aproveitar dessa situação, né? Então, a criança tem que ter essa independência. A escola é um lugar onde também passa essas informações da independência da criança, para ela fazer as coisas sem a necessidade que um outro adulto esteja ali para supervisionar, olhar, cuidar ou fazer por ela. É importante esse cuidado. É importante a criança com seus 6 anos de idade já saber tomar seu banho sozinha, sem ninguém por perto. Óbvio que como mãe, como pai, que respeita o seu filho, sua filha, vai observar para ver se está tudo certo, né? De vez em quando dá aquela olhadinha para ver se está esfregando o corpo direitinho, tirando a sujeira mesmo, se está se lavando direitinho. Supervisionar, mas não precisar continuar dando esse banho, para que a criança desenvolva em si essa independência, essa liberdade de fazer as coisas e cuidar de si mesmo. Outra coisa importante passar para as nossas crianças, tanto em casa quanto na escola, é dizer não. O não é: não, eu não quero que me toque. Não, eu não quero dar o beijo. Não, eu não quero dar o abraço. Eu não quero esse carinho. Eu não quero. E através desse não, a criança também compreender e entender que ela tem o direito de preservar o seu corpo, o seu desejo, a sua vontade, e se o outro, maior que ela, seja adolescente ou adulto, ultrapassar esse limite, ela sair correndo e procurar alguém que ela tem extrema confiança. Pode ser em casa, pode ser na escola. Muitas vezes, como eu disse, 80% para mais dos casos de abuso sexual com crianças é em casa. Muitas vezes a criança não tem esse apoio, essa proteção em casa. Ela corre e conversa com a professora, ela conversa com os coleguinhas, ela conversa com alguém na escola. Então, é importante essa criança ter consciência de que ela pode confiar em alguém para conversar, contar, falar quando se sente desrespeitada, invadida. Bom, gente, eu disse que tem bastante coisa, né? Viram como tem? É importante a gente conversar bastante sobre a sexualidade das crianças, tá, pessoal? E, infelizmente é um crescente, né? Cada vez mais a gente vê situações absurdas que vêm acontecendo com as nossas crianças e com nossos adolescentes. Então, quem me acompanhou até aqui, muito obrigada. Vamos continuar conversando, sim, sobre esse assunto. Não assinou o canal? Assina aí para mim, ajude ele a crescer, dê like aí no vídeo, né? O YouTube compreende que ele é relevante e vai passar para muito mais pessoas. Faça algum comentário, alguma pergunta, sugira algum assunto, tudo será respondido e pode sim se tornar um novo vídeo. Desculpa, falhou a voz. E compartilhem. Muitas pessoas gostariam de conversar, compreender, escutar um pouco mais sobre a sexualidade das suas crianças e é uma oportunidade. Muito obrigada, gente, e até o próximo vídeo.